Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. Estamos aqui no nosso programa de 47 passos, né? Vou resumir mais uma vez para quem não sabe o que são, né? Os 47 passos é um programa desenvolvido pelo Healing ALS, mais especificamente pela Patrícia Tamowski e Scott Douglas, onde eles fizeram um compilado de tudo que eles aprenderam nesses últimos 11 anos, entrevistando casos de reversão da doença, tá? Reversão, quando eu digo, são pessoas que já não caminhavam, que não respiravam sem ajuda de aparelhos, que não conseguiam falar, que não conseguiam comer, e hoje voltaram com funcionalidade, tá? Então, esses são os casos de reversão, ok? Então, Patrícia e Scott estão estudando esses casos há mais de 10 anos, e eles começaram a ver várias coisas em comum entre eles, e desenvolveram esse programa maravilhoso, né? Que dá literalmente o passo a passo, não somente para reverter a ela, mas para uma vida mais saudável. A qualquer pessoa no mundo que seguir esses passos terá uma vida mais saudável, ok? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Segundo. Peraí que eu tenho que abrir de novo o negócio aqui. Peraí. Agora acho que foi. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Ótimo. Vamos voltar aqui para os 47 passos para vocês darem uma olhada geral, né? Então, na reunião passada, a gente viu esses três primeiros passos, né? Que as reversões de elas são reais, a gente viu um pouquinho da ciência por detrás dos casos de reversão e também a questão mental, né? Como é importante acreditar que você pode se curar. Então, por isso que esses dois primeiros passos são muito, muito, muito importantes, tá? Existem documentos oficiais, existem estudos sendo feitos nesse momento, tanto pelo Guilherme LS quanto pela Universidade de Duke, da Carolina do Norte, tá, nos Estados Unidos. Temos médicos revisando os casos de reversão e constatando que essas pessoas realmente reverteram os sintomas, tá? Então, eles pegam, olham os documentos, falam, ok, essa pessoa realmente tinha ela, e ok, realmente ela reverteu os sintomas. Então, tem muito material sobre isso, tá? Então a gente começou por aqui e hoje a gente vai ver o passo 5 aqui, que é clean house, casa limpa. Está abrindo aqui. Deixa eu traduzir para o português para ficar mais fácil. Todo mundo vendo minha tela? Sim, tô vendo. Ótimo. Então, assim, muita gente, né, tem a ilusão de que uma casa limpa, cheia de cheirosa, com todos esses produtos de limpeza, é uma casa saudável, mas não é, tá, gente? Quando a gente fala aqui de casa limpa, a gente fala casa não tóxica, tá? Algum de vocês pode beber um desinfetante, um detergente, um sabão em pó? Não, né? Porque isso é extremamente tóxico, né? Esses produtos, eles têm ingredientes que são, assim, super, super, super prejudiciais para a saúde, ok? E quando a gente utiliza eles no nosso ambiente, isso entra, né? O cheiro e essas micropartículas entram dentro do nosso organismo e se alojam, né, em diferentes partes do nosso corpo, nos nossos órgãos, né, nos nossos tecidos, no nosso sistema nervoso, entendeu? Então, é um grande problema.
Quando eu falo que a cura da ela, né, ou que o A caminho mala tá molhada. que os casos de reversão A mala tá seguiram. no muro. Deixa eu colocar o pessoal Alguém mudo aqui. perguntando algo? O caminho que eles seguiram é literalmente uma mudança total de estilo de vida, é sobre isso, tá? Então tá. Todo mundo sabe que existem várias coisas tóxicas por aí, né, prejudicando a gente. Aí eu vou e eu pego e eu faço uma sauna, eu tomo NAC, eu tomo glutationa, eu tomo isso, aquilo, aquele outro para desintoxicar. Porém, o ambiente em que eu vivo é tóxico, ou seja, não adianta nada. Então, por isso que nos primeiros passos a gente tem a limpeza do ambiente, do local que a gente está morando, o que que a gente está respirando, entendeu? Então, aqui, ó, temos algumas etapas. Ó, remova produtos de limpeza domésticos tóxicos, alvejantes, desinfetantes, tá? Tudo que tenha fragrância, entendeu? Tudo isso é tóxico. Mude para Mude para produtos de higiene pessoal não tóxicos, ou seja, sabonete, cremes, hidratantes, que tem um monte de porcaria, desodorante que tem alumínio, gente, maquiagem, tem chumbo no batom, para vocês terem uma ideia, entendeu? Então, buscar produtos de higiene pessoal não tóxicos, tá? Outra coisa muito importante, utensílios de cozinha, tá? Evitar teflon ao máximo, alumínio ao máximo, tá? Então vocês podem estar usando pedra, vocês podem estar usando barro, vocês podem estar usando madeira, evitar plástico, porque os plásticos também liberam toxinas, entendeu? Então sempre usar utensílios mais naturais, né? Como madeira, vidro, é, barro, cerâmica, entendeu? Tentar ter essa consciência, assim, porque realmente é um grande problema, é, os utensílios de cozinha, tá? Então vamos lá. Produtos de limpeza da casa, tentar o mais natural possível. Aqui ela dá opções como bórax, que é super efetivo, vinagre, suco de limão, entendeu? Tem marcas, se vocês pesquisarem, produtos de limpeza naturais, entendeu? Tem várias marcas por aí que vocês podem encontrar na internet. Criem o costume de ler rótulos, tá? E se vocês não sabem o que é aquele ingrediente, pesquisem sobre esse ingrediente, aprendam, vejam o que que a gente está usando e quão tóxico é a nossa vida nos dias de hoje, tá? Então tenta usar produtos naturais, gente. Bicarbonato de sódio limpa pra caramba, com limão, vinagre, bórax, entendeu? Quer deixar a casa cheirosa? Usa um óleo essencial, um óleo de melaleu, que é que mata os fungos, né? Um óleo de hortelã, um óleo de cravo que mata as bactérias também, sabe? Tem muita coisa natural que pode tá literalmente desinfectando e limpando a casa de vocês sem esses ingredientes tão tóxicos, tá? Produtos de higiene pessoal, logicamente, então sabonete natural, né? Orgânico, pasta de dente sem flúor, pelo amor de Deus, não tem nada mais neurotóxico do que o flúor. Vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar muita coisa, tá? Shampoo, condicionador, tem muitas marcas, tem muita gente desenvolvendo coisas legais, naturais, tá? Criem essa consciência. Vamos ver o que mais tem aqui. Armazene ou remova com segurança produtos tóxicos da área de armazenamento. Ó, produtos do carro, esses cheirinhos de carro, assim, ai, cheirinho de carro não. Essas fragrâncias, gente, elas são super tóxicas, tá? Evitem ao máximo também, tá? Móveis, tem alguns móveis que tem uma coisa chamada formaldeído, que é esse cheiro de móvel novo, que também é super tóxico. Tentem usar madeira de verdade, entendeu? Pinos, e por aí vai, gente.
Tem muita coisa que vocês podem estar substituindo, que vocês podem estar mudando no dia a dia de vocês e que já vai fazer uma diferença absurda. Até os tecidos que a gente usa da nossa roupa podem ser tóxicos. O poliéster é super tóxico, entendeu? Tentem usar linho, seda, tá? Lã natural, entendeu? Quanto mais natural a gente for aqui, melhor. Ai, Tabita, isso daí é papo de hippie. Não, é real, gente, é real. Enquanto mais natural, melhor, tá? Enquanto menos tóxico o ambiente de vocês, melhor. Aqui a gente está lutando contra uma doença muito complicada, onde o metabolismo inteiro de vocês está comprometido, tá? Tá tudo funcionando errado. O corpo de vocês está se autoconsumindo nesse momento. Entendeu? Então tá tudo bagunçado, tá tudo bagunçado. Então a gente tem que levar o corpo ao que a gente chama de homeostasis. E a gente só atinge isso tirando as toxinas e suplementando e dando ao corpo a oportunidade de se curar. E se a gente está se bombardeando todo o tempo de toxinas, não vai acontecer. Então não é uma coisa leviana, não é uma bobeira, tipo, ah, não tem nada a ver. Gente, tem muito a ver, tá? E se você conversar com os casos de pessoas que se curaram, vocês vão ver que eles realmente tomaram esse tipo de medida, tá? É muito importante. Bom, já deu para dar mais ou menos uma resumida aqui, né, nesse passo. Caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer coisa pode falar. William, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. No, você estuvo perfeita. E Sí, vamos ver, mas vamos tentar ver esse sí, passo lo e o próximo. importante, perdón, es que tengo un retardo aquí. Lo importante, lo que David te está falando, es la causa externa tiene que ser eliminada primero, senão não tem sentido, porque você continuamente está aí exposto a toda essa toxina, não dá. Então tem que evitar ao máximo. Às vezes não é possível fazer tudo, né? Mas pouquinho a pouco ficar ciente de todas essas toxinas que estão ao nosso alrededor, né? Todas as coisas, todos os produtos, né? Vai. Sim, aqui em casa a gente usa álcool, a gente usa vinagre, entendeu? A gente tenta fazer tudo mais natural possível, no caso dos meus pais também. Não é tão difícil e sai mais barato, tá? Na real. Então vamos tentar abordar esse passo e o próximo passo no dia de hoje, porque são 47, então vai demorar muito para a gente terminar tudo. Então eu estou tentando abordar pelo menos dois passos em cada reunião, tá? Ah, espera. Vou checar. Tem, A Rosa. Rosane quer falar alguma coisa? Hum. acho que ela Sim. deve estar aqui no Sim, no chat. chat. Sim. Se eu checar com médica homeopata, a informação é a mesma quanto ao que evitar, seguramente. Se eu checar com a Com, médica homeopata, a informação é com a mesma certeza, quanto ao que Rosane. evitar? Com certeza sim, né? Porque eu acho que Por boa, esse sim. tipo de pesquisa que é feita, né? Principalmente pessoas que mexem com homeopatia, eu acho que sim, né, Tabita? Sim, sim, se for uma boa médica homeopata, sim, porque isso é esse fato. É só ler a composição dos produtos de limpeza normais que a gente usa por aí. Porque a minha disse que tem coisa que eu uso que pode. Depende de que coisas são, porque, na verdade, assim, quanto Ela mais escreveu. natural, quanto mais clean, É que melhor. depende, Depende, Rosane, que tipo de exatamente, depende desodorante do tipo de produto é, aí. e que Como é shampoo que Tabita você fala, usa. tem que ler a etiqueta. Aí não pode esconder as coisas tóxicas que tem. Aí vocês vão encontrar um monte de coisas escritas aí, composição química, metais pesados que contém aditivos, Isolatos. todo tipo Ai, de colorantes, né? Perdão, corantes. Eu acho que ela, com certeza, a homeopata, ela vai estar
totalmente a favor disso que está fazendo aqui. Esse seu desodorante que ela permitiu e o shampoo, com certeza vão ser esses que não têm esses corantes, alumínio, que nem Alumínio, desodorantes que contém alumínio, que é terrível para a saúde, sulfato. sulfato. Agora, Nossa, Olha, tanta coisa. é, escuta uma coisa. El Ayurveda fala assim: você, todo tipo de coisa que você coloca no seu corpo, não estou falando por la boca, mas que coloca como desodorante, shampoo, maquiagem, essas coisas, creme. tem que ser, você tem que ter a capacidade de comer isso. Olha aí. De colocar na sua boca e que não faz mal, que não é, né? Entendeu? Se não é, se não é assim, não tá bom. Isso fala da Ayurveda. Então, cosméticos, maquiagem, essas coisas, tem Cremes. que ser comestíveis também. É um pouco estranho como conceito, mas é assim. Sim, gente. A Rosiane falando que ela é linda e não usa maquiagem. Verdade. Eu evito ao Ah, máximo é também usar verdade. maquiagem. Só quando a cara. Só quando eu tenho que fazer alguma reunião, ir pra algum lugar e a cara tá muito feia. Olha que linda, olha que linda que tá. Que maravilha. Ai, gente, mas assim, eu acho que eu devo ter, eu acho que eu fiz uma apresentação dessas que tem a lista dos mais tóxicos, né? Eu vou mandar lá no Sim. grupo, eu vou encontrar esse PDF. Bom, vocês estão vendo minha tela ainda? Tá Sim. preta. Aí Não, é agora quarenta e voltou. sete steps, 47 steps. Tá. Não, é free member, não. Então Não sei que. aqui a gente Ah, tem outra é coisa muito importante, clean air. clean air. Porque o ar que a gente respira não é somente sobre os produtos tóxicos, né? A própria natureza às vezes acaba sendo tóxica com a gente. Como, por exemplo, a questão tão complicada dos benditos fungos e mofo, né? Que é uma coisa, gente, é um problema tão grande isso. É tão tóxico, é tão tóxico. Os estudos que são feitos hoje em dia sobre a toxicidade do mofo mostram que eles são mais prejudiciais até do que os metais pesados. Tá? Eles entram dentro do nosso organismo, eles criam raízes, eles perfuram nossos tecidos, eles ultrapassam a barreira hematocefálica, eles são neurotóxicos, ou seja, eles danificam o nosso sistema nervoso, tá? Eles estão no nosso estômago, no nosso cérebro, no nosso pulmão, sabe? Eles conseguem Otávio, entrar dentro da mitocôndria. É uma parada assim complicadíssima. E o problema não é o mofo em si, mas é aquilo que eles produzem. A gente chama de micotoxinas. Toda vez que a gente fala a gente está falando de bactérias. Quando a gente fala mico, a gente está falando de mofo, de Fungo. fungos. E quando a gente fala viro, a gente está falando de vírus. Então a gente tem no nosso organismo a microbiota, micobiota e virobiota, que são coisas que nasceram com a gente, que a gente carrega junto com a gente. Alguns são muito legais, alguns deles a gente precisa, né? Estão com a gente mesmo, assim, fazem parte do nosso organismo, e outros não, tá? Então, as micotoxinas, que literalmente são as excreções do mofo, é o que realmente é tóxico. O que eu vou falar agora é uma questão que vai parecer, como é que fala? Teoria da conspiração? É uma teoria da conspiração, mas não é. É real, tá? Tem estudo sobre isso também, tá? Porque vocês podem falar, ai, mas o mofo tá com a gente desde o início da humanidade, tem lugares que são úmidos e o ser humano sobreviveu aí por tanto tempo, tal. Como assim agora eles são super tóxicos? As toxinas sempre existiram, só que numa escala muito menor. Tudo que existe neste mundo é afetado por que a gente chama de frequências, tá? Se você pega seu rádio, você liga ele, você sintoniza ele numa frequência, você consegue
escutar, se comunicar, correto? A voz, a minha voz que está saindo aqui agora, ela é uma frequência que chega até o ouvido de vocês e é interpretada, é uma frequência, tá? Se você está num carro que está com som muito alto, você sente a vibração daquilo dentro da sua pele, tá? Então as frequências, né, elas existem, elas estão aí. E o bendito Wi-Fi e 4G também são uma frequência, tá? São ondas que viajam e trazem junto consigo informações, enfim, né? Acontece que os fungos também são afetados pela frequência, de uma maneira um pouco negativa. Eles não gostam. E o que que eles fazem? Eles liberam micotoxinas para se proteger. É a maneira que eles têm. Assim como as plantas têm os fitatos que para se proteger, entendeu? Tipo, o feijão, por exemplo, é cheio de fitatos, a casca do arroz tem frutas, verduras que são má digeridas, as plantas venenosas e por aí vai. Os insetos têm seus venenos também, né? Tem suas capas de proteção. O- os mofos, né? Os fungos também têm, que são as micotoxinas. Então, quando eles são afetados por essa frequência Wi-Fi, eles liberam nada mais, nada menos que 500 vezes mais micotoxinas do que normalmente eles liberariam. Então, eles são muito, mas muito, muito mais tóxicos do que eram há 20 anos atrás. Não tem nem comparação, entendeu? Então, se você tem um vazamento na sua casa com um mofo, né, aquela coisa preta na parede, e tem o Wi-Fi, meu filho, você tá assim bombardeado de toxinas, tá? Então é uma coisa assim muito séria, entendeu? E que poucas pessoas levam a sério, porque como é uma coisa que você não vê, entre aspas, a gente acha que não existe, mas é muito real, tá? Então essa questão da micotoxinas tem que tomar cuidado, tem que abrir a janela, pegar sol, vocês têm que ir pegar sol, colocar colchão no sol, travesseiro no sol, limpar, vedar. Se é muito úmido mesmo, se mude de casa. Nos Estados Unidos a galera até se muda de casa. O Mark Manchester, que é um caso incrível de reversão, ele estava tracostomizado, gente. Ele estava tracostomizado com quadriplegia já, né? Ele já não se mexia mais nada. E ele começou o tratamento natural, fazendo isso, fazendo aquilo e tal, mas ele só conseguiu realmente levantar quando eles se mudaram. Ele morava na Flórida. Acho que ele morava. Onde que ele morava, William? Você lembra? Na cidade da Flórida que ele Eu morava? acho, sim, acho que era Flórida, sim, no estado de Flórida. Não, eu sei, mas era numa cidade bem, tipo, perto do pântano mesmo, assim. Ela na Flórida quase tudo é perto do pântano. Sim, Flórida é um úmido. pantano É um tudo. pântano. Sim. O pessoal acha que essa não é realmente bem úmido, é de um pântano, né? Ele morava na Flórida e ele se mudou de lá e ele começou a ter uma melhora assim absurda, absurda, tá? Então, isso é muito sério, tá? E aqui, ó, pesticidas, herbicidas, tintas, solventes, tudo isso também é super prejudicial, tá? Então, o ar que a gente respira é um ar tóxico. Se você mora numa grande cidade, está sendo bombardeado por poluição, né, o dia inteiro. Se você mora perto de grandes plantações, também é um problema. Se você mora do lado de uma funelaria que está ali pintando o carro o dia inteiro, também é um problema. Se você mora perto de fábricas, entendeu? Também é um problema. Então, assim, tomem cuidado com o ar que vocês respiram. Estejam atentos. Ó, isso aqui está me prejudicando. Ai, tá, então eu não consigo me mudar. Cara, compra filtro de ar. Filtro de ar. Tem umas, como é que fala? Essas máquinas que matam o mofo, que eliminam o mofo, entendeu? Tenta desligar o Wi-Fi algumas horas do dia. Vai dormir, desliga o Wi-Fi para dormir. Entendeu? Coloca. Como é que é o nome daquela tenda, William? Que Sí, coloca? el Faraday cage è una, come si fala? Gaiola, se fala in portoghese, acho. Não sei Un se é uma tipo gaiola, é uma gaiola. tendinha Può assim que você essere una coloca em volta gaiola, da può essere cama.
Espera o puede ser una tienda con una tela especial que no permite que las señais penetren, entendeu? Tem pessoas muito suscetíveis aí. Rosane Weiss está falando el cheiro de la grama de la vecina, por ejemplo, el cheiro de la grama de la vecina puede ser que tenga algún pesticida, puede ser que utilicen, ¿cómo se llama ese Roundup para eh, eliminar ¿cómo se Tiririca. llama? ¿Ok? A tiririca. Eles põem handap para matar tiririca. Por ejemplo. Então, assim, essas coisas que entram por la nariz, o que está falando, el aire tem que ser puro. O problema das grandes cidades é esse. Aí, você tem que fazer o melhor possível, né? Tem que eliminar, existem aparelhos para eliminar os íons negativos, tem muita coisa. Obviamente, o ideal, como fala a Tabita, é mudar, né? Mas imagina, porque sair de uma cidade como é São Paulo, morar un poquito más fuera, longe de las torres de microondas. Las torres de Pronto, microondas a son questão de muito. micro-ondas, vai ter uma reunião só sobre isso, tá? Então, Isso vale a pena tudo ter uma isso reunião só sobre afeta, isso. né? Perfeito. É um dos passos, na verdade. Se mudar de onde tem torres de repetição e tal. Mas isso aqui é um assunto muito sério, porque, por exemplo, esses pesticidas, herbicidas, eles estão cheios de metais pesados, né? E outras coisinhas mais, entendeu? Então é real, gente. É real. Aí todo mundo. Sempre tem aquela discussão, né? Ai, mas fulano mora na mesma casa que eu e estava exposto às mesmas toxinas com eu e não ficou doente. Seguramente outra doença ele vai ter, alguma outra coisa acaba acontecendo. Existem pessoas que conseguem eliminar toxinas mais efetivamente do que outras, tá? Existem pessoas que não conseguem, que têm problema da produção de glutationa, por exemplo, tem alguma rota ali, porque o corpo humano ele sempre vai tentar se limpar, entendeu? E existem várias rotas metabólicas que fazem com que isso aconteça. Então, tipo, por exemplo, você vai tomar um NAC que ajuda a produzir glutationa, alguma coisinha dentro daquela rota que transforma o NAC em glutationa, talvez não esteja correta, tem algum gene, tem algum defeito ali, mínimo, que não aparece no exame de sangue comum. E aquilo está te impedindo de eliminar a toxina de uma maneira correta e você acaba acumulando mais toxinas. Ou você tem um alto nível de cobre livre, por exemplo, que suprime seu zinco e que impede a meutinização, e isso também impede seu detox, entendeu? Então, assim, é como uma roleta russa. Entendeu? Então, pode acontecer com você e não acontecer com a pessoa que está do seu lado. Porém, com essa pessoa que está do seu lado, eventualmente algo passará. Ou uma alergia, ou uma dor de cabeça, ou uma queda de cabelo, ou um problema estomacal, um problema de inflamação nas juntas. Pode ser, não ser algo tão grave quanto algo neurodegenerativo, mas geralmente alguma coisa acontece. Geralmente todos estão doentes de alguma forma. Entendeu? E é isso, gente. E Acho aí, que como a gente sempre fala, não? Estes 47 passos não é somente para a pessoa que tem ela ou que tem alguma doença neurodegenerativa, obviamente é muito importante, mas é importante porque são pessoas que estão, pessoal que estão mais sensível, né? Mas para todos nós, você tem que estar atento ao ar que respira, tem que estar atento à maquiagem que usa, tem que estar atento. Todas essas coisinhas que a Tabita estava falando hoje não são somente importantes, porque tarde ou temprano, como fala, né? Ou uma alergia, ou um problema, ou não conseguir olhar melhor. Nós sabemos como cada pessoa é um mundo e vai, diciamo, a excretar de um modo diferente as toxinas, aí elas vão ficar em órgãos diferentes, e pode ter uma suscetibilidade genética também, uma pessoa diferente da outra, é assim, né? Então, atenção com todas essas coisinhas, né? Vai ficar
el área mejor, el ambiente mejor, las cosas que utilizamos mejores para ficar más saudáveis, né? Isso, Acho que é gente. isso. Gente, eu vou abordar só esses dois assuntos hoje, porque o próximo é sobre a água e a Mônica não pôde participar e eu quero que ela possa falar na nossa próxima reunião sobre a água, porque ela entende bastante do assunto, entendeu? Ai, Legal, Miriam falando sim. que a internet tá caindo bastante. Mas a Miriam já sabe desses assuntos, porque ela participou da primeira sessão e de todas as reuniões praticamente que a gente faz, a Miriam tá. Mira, não falta. Ela tá sempre. Né? Mas é bom a gente Não, escutar rememorar novamente, né? Até eu importantíssimo. falando aqui, tô vendo que tem algumas coisas aqui em casa que a gente tá fazendo errado, que eu tinha, que às vezes passa batido, né? Às vezes a gente Deixa não se liga e tal. eu comentar uma coisa sobre o mofo, Tabita. Nos Estados Unidos, quando é detectado mofo numa casa, eles envelopam a casa. É uma empresa, vai, as pessoas têm que se mudar da casa, ir para algum Exatamente. lugar, porque eles vão desinfetar a casa do tal do mofo, né? E a gente aqui no Brasil, a gente convive muito de perto com o mofo, né? Porque muitas vezes a gente toma banho e o chuveiro com água quente faz vapor, o vapor ele né, fica úmido. Então esses cuidados de arejar bastante, como você diz, agora no frio principalmente, né? Que aqui a gente está no frio, a gente fecha muito as janelas e a janela do banheiro, e E isso ficar também pode estar, aquela sauna lá dentro. aquilo lá é uma maravilha para o mofo, né? No, pero no está errado lo que está falando, porque ahí para finalizar una pequeña anécdota, Tabitha, ¿no? Las pruebas, cuando pessoal de Estados Unidos, Patricia Tamowski y Scott Douglas vieron aquí en Brasil, no Brasil, eles fizeram medidas de la cantidad e tipologia de mofo que tinha na casa do papai de Tavi e também uma chacarinha onde a gente estava trabalhando e morando. Aí, fala, Tabita, um pouquinho que você tem os números melhores na cabeça, mas era uma coisa absurda, não é? Uma coisa absurda. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Era tipo 500 vezes mais do permitido. Como uma coisa absurda, uma tipologia de mufo que já nos Estados Unidos é considerada uma Não, não. coisa extrema, a gente tinha 500 e em outro eram 1000, era mais de 10.000, uma coisa Vou ver absurda. se eu encontro, depois eu coloco no grupo os Sim, números. aí está o documento, porque eles enviaram a um laboratório nos Estados Unidos, eles fizeram todas as medidas, né, cultivos e todas essas coisas. Aí, porque el mato, a gente mora com mato, né? Brasil é mato, 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 né? Não é uma coisa Mas maravilhosa, aqui em mas Brasília tá seco. está seco. Por fortuna, Tá Brasília ruim é de como um deserto, respirar. mas menos mal. A gente não tem mofo aqui, por fortuna. Foi a primeira coisa que a gente olhou nesta casa, né, sabe? Foi, Foi bom. o mofo, não, tudo bom. Sim, mas aí no Vale do Ribeira, meu Deus, uma coisa absurda, né? Mas, gente, Bom, ó, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para fazer? acho que não. Acho que não. Aí na próxima. Vamos fazer segunda-feira sempre, não? Que foi uma sessão, não, Não, Tabita? terça-feira, né, que eu tinha colocado. Terça-feira, perdão. Porque É foi que ontem a gente teve um imprevisto, uma amiga nossa estava chegando e eu tinha confundindo as datas. Aí eu acordei e falei, tem que buscar nossa amiga na rodoviária. Aí eu lembrei que estava no mesmo dia da reunião. Falei, meu Deus. Mas a gente vai fazer na próxima terça. A gente vai falar um pouquinho da água. Eu acho que é a água e a questão do EMF, né? Das ondas eletromagnéticas. Legal. Mas, gente, ninguém tem dúvidas? Eu posso mandar perguntas? Claro, Sim, Rosiane, posso. pode. Aí no grupo, né? Pode, porque No beneficia a grupo, resposta diretamente para sempre tudo, mim, né? você quem sabe. Sim.
Você vai se arrepender. Ai, não me arrependo, não. Eu gosto, não. Tá aqui pra Ai, que compartilhar. simpático. Quando eu comecei nisso tudo por conta do meu pai, eu enchi as pessoas de pergunta também. Sobre laranja? Nossa, ela tá parecendo um camarãozinho de tão vermelha que ela tá. Estaba oggi de paseo, la piscina, curtiendo con el pessoal de la escuela, ¿no? Ahí está Rosane, saluda Rosane. Espera ahí, vamos a tirar para que vamos, Pra tirar o background. ahí, ahora sí. Estamos aquí. Es que Não, se mas, te vaya. gente, qualquer pergunta que vocês tenham, Rosane, pode me chamar. Nem sempre consigo responder, tipo, na No pasa mesma hora, assim, mas nada. eu sempre dou um jeitinho de responder, tá? Pode me Maravilha. chamar, pode perguntar no grupo. A Débora tá com o microfone aberto, não sei se ela quer falar alguma coisa. Não, não, tá aberto por engano. Ah, ok. Gente, então é isso. Vejo vocês na semana que vem. Daí a gente vai abordar outros temas. Vamos tentar abordar aí uns dois, três temas por reunião pra gente fechar esses 47 passos, ok? Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, gente.